Quero chamar a Lala aqui. Amém. Para trazer a palavra. E a Patrícia vai orar pela Lala. Pai querido e amado, toma tua serva, Lala, qual o Senhor escolheu para nos alimentar nesta manhã, trazer este alimento. Usa, Pai, que não seja manter o Santo Espírito a falar através dos seus lábios. Pai, faça a nossa mente cativa a Ti nesta manhã e destrua tudo aquilo, Pai, que venha tirar o foco do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe ela, seu lar, sua casa e sua família, para a honra, glória e louvor do Teu nome. Amém. Bom dia, paz do Senhor a todos. Nas asas do Espírito, no poder do Senhor é que nós voamos e chegamos à eternidade e trazemos as bênçãos que estão retidas lá até o nosso coração. E o que nós vamos falar hoje é exatamente águas profundas. É essa experiência que nós temos que ter com o nosso Deus a ponto de falar como Paulo falou em Romanos 7,18, que diz assim a palavra do Senhor: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Quando foi que Paulo compreendeu e pelo Espírito de Deus ele deixou registrada essa palavra poderosa que está em Romanos 7,18? Não foi quando ele estava no início da caminhada dele, não. Ele já estava na sua terceira viagem missionária e ele já tinha tido uma experiência tal com Deus que ele foi até o terceiro céu e viu coisas indizíveis, inefáveis, viu coisas que o levaram a discernir entre o bem e entre o mal. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso. Carne é uma palavra que vem do grego sarx e quer dizer estado não regenerado do homem. É o externo, a aparência, o natural. Espírito vem do grego pneuma, vento, sopro. E é o interior, o real. É a parte que recebe o penhor do Espírito Santo de Deus para o grande dia da redenção. É a parte regenerada do homem. Paulo entendeu isso muito bem e ele em Gálatas escreve, diz o seguinte: a carne, ela vai sempre militar com o Espírito. Não há como o Espírito e a carne terem um entendimento. E isso para que nós não venhamos a fazer aquilo que é da nossa vontade. Porque aquilo que é da nossa vontade não agrada ao Senhor. Paulo vem e diz: em mim não habita bem algum. Na minha carne não há bem. E é por isso que quando nós recebemos Jesus, o Espírito, que é uma parte incorpórea nossa, ele recebe o penhor da salvação para militar contra a carne, para guerrear e dizer: olha, para por aqui. Porque a carne vai querer o quê? Tudo que é contrário a Deus. E o Espírito vai querer o quê? Tudo que nos remete, que nos aponta para a eternidade. Amém. Paulo conheceu muito bem o reino da maldade, muito bem. Quando ele vem e escreve: olha, tome toda a armadura de Deus para que vocês possam vencer o dia mau. Ele já tinha passado por experiências tais que ele disse: não ignoreis os ardis de Satanás. Prestem atenção, vá remir o seu tempo, porque os dias são maus. E olha só, ele diz: o bem que está em mim, esse eu não faço. E ele no capítulo 7, no versículo 19, ele diz: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. E ele faz uma exclamação assim: desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Por que Paulo faz uma exclamação tão forte assim? Porque o pecado gera morte. E o corpo, que é a parte da carne que recebe todas as influências malignas para se desviar do vivo e reto caminho, o fim é a morte, se não houver um arrependimento. Mas Paulo se angustia nesse pensamento dele, mas no final ele se lembra da morte sacrificial de Jesus. Ele se lembra que um dia
o Filho de Deus exaltado, ele estava lá na cruz do Calvário dizendo: está tudo consumado. Então ele conclui o capítulo dele dizendo assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. E é essa vitória que nos aponta para a eternidade. E olha só, a graça sempre vai triunfar sobre o pecado. E ele consegue dizer que aonde habita o pecado vai superabundar a graça. Amém. E ele diz o seguinte: há um caminho vivo e reto. E quando nós trilhamos esse caminho, não trilhamos por merecimento próprio ou por esforço próprio. Ele diz que a justa exigência da lei divina é uma vida reta, mas ele esclarece que essa vida reta, eu e você, não a desenvolvemos por méritos nossos. Ele diz que Cristo em nós é que faz com que nós não venhamos a desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas firmar o nosso olhar para o autor e consumação da nossa fé. E o que seria esse Cristo em nós na prática? Porque na teoria é muito fácil, é muito bonito, né? Eu chegar aqui e dizer: Cristo em mim é a esperança da glória, Cristo em você é a esperança da glória. Mas em termos práticos, o que significa isso? Cristo em nós. Paulo fala de um homem natural e de um homem espiritual, e ele afirma que o natural não agrada a Deus, mas o espiritual é aquele que ninguém vai discerni-lo, mas ele mesmo discerne a si mesmo. O homem natural, segundo o conceito de Paulo, que escreveu essas cartas, simplesmente influenciado pelo poder do Espírito de Deus, é aquele que não agrada a Deus. E o homem espiritual é aquele capacitado para viver em ambientes divinos e colocar o seu dom em prática. O homem espiritual é aquele que vive mergulhado em águas profundas de experiência com Deus. Um sofrimento para um homem natural faz ele murmurar, faz ele dizer: ah, não existe Deus, porque se Deus existisse, por que esse mal me veio? O homem espiritual é aquele que faz como Jó. Ele deu, ele tirou. Louvado seja o nome do Senhor. O homem espiritual é aquele que vai ao mercado, escuta uma música que depõe contra a santidade de Deus, o ouvido dele já não consegue mais ouvir. Enquanto aquela música maligna está tocando e distorcendo os valores eternos, o homem espiritual está conectado com a glória e dizendo: Senhor, eu repreendo toda influência maligna dessa letra, dessa música mundana, que está fazendo com que o mundo caminhe para a perdição. O homem espiritual é aquele que põe a sua confiança no Senhor. Amém. E jamais acha que é justo, que é reto por méritos próprios. Grandes homens da Bíblia, iluminados pelo poder de Deus, que obedeceram o chamado de Deus, eles nunca disseram que caminhavam com justiça própria, ou que não pecavam, não erravam, não. Eles tinham a consciência de que a carne habita a natureza adâmica, a natureza que herdou o pecado. E por isso eles se humilhavam perante Deus. E eles oravam assim: Senhor, perdoa o pecado nosso. Ele não se colocava no salto espiritual e dizia: ah, ele peca. Não, ele dizia: Senhor, nós temos pecado, nós temos transgredido, nós cometemos iniquidade. Eles, fiados na justiça de Deus, nas misericórdias de Deus, eles continuavam caminhando e buscando andar na luz. Como é a eternidade? Cristo em nós faz cumprir a justa exigência da lei, que é a vida reta. A carne sempre vai ser a esfera do pecado, sempre. E ela sempre vai estar brigando com o Espírito. Na carne vai vir o que Paulo diz em Gálatas: contendas, porfias, dissensões, ciúmes, invejas. O Espírito é a lei da vida. E o curso da vida cristã consiste em entender que o Espírito habitando em nós vai nos fazer viver e cumprir a justa exigência da lei.
que é a vida reta. Paulo, ele escreve aos Coríntios, né? E diz assim, aquele que acha que está de pé, cuide para que não caia. Amém. Segundo a segundo, nós temos que reconhecer a nossa fragilidade, a nossa natureza que nós herdamos de Adão. E nós temos que fazer como Paulo, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Nós temos que nos lembrar lá no relato da criação, quando Deus vem para Caim e diz, Caim, o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominar. Hebreus 5,14 diz assim, o alimento sólido é para os adultos que pela prática aprenderam a discernir tanto o bem quanto o mal. Muitas vezes Deus nos permite cair numa transgressão, numa iniquidade e num pecado, não que seja a vontade dele e não que ele não nos induza, ele não nos induz à tentação. Tiago diz que ele não tenta ninguém. Mas quando nós estamos no nosso salto espiritual achando que nós não pecamos, mas o irmão do lado é que peca, neste momento abrimos uma brecha, a serpente entra. E Deus olha lá de cima, porque Ele recria, Ele é o Deus que faz do nada, o tudo. Ele vai e fala, viu, meu filho, eu estou aqui batendo a sua porta, se você abrir, você vai cear comigo. Olha, veredas retas, veredas justas que eu ponho nos seus pés. Bem vem do grego kalos, indica o que é feito corretamente. Que daí deriva a palavra charis, graça, que é efeito da disposição graciosa do benfeitor, que vem também de ágaton, benefício, bondade, bom. A vida do crente, ela não tem que ser no campo formal, ela tem que partir para uma prática. E esta vida reta que a lei divina, que é contra a lei do pecado, exige, é que o crente esteja sempre praticando o bem com o seu próximo. Porque se ele não pratica o bem, ele vive no campo formal e isso não é a ideia de Deus. Mal vem do grego kakos, representa tudo que é desprezível, que são as emoções, as paixões pontuadas pela influência satânica que habita na carne. Poneros vem da palavra grego e quer dizer maligna no sentido moral ou ético e cruel acerca de alguma pessoa. É por isso que Deus vem e diz, não pague o mal com o mal, mas pague o bem com o bem. Paulo fala isso em uma das suas cartas. A carta também de Pedro, no capítulo 3, traz um comando muito importante. Ele diz assim, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Quando Deus chama aquele povo no deserto, Ele dá para Moisés as determinações e as especificações do templo. Uma das determinações foi: os sacerdotes usarão aquela faixa aqui escrita santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. E o que é santidade? É uma separação de tudo aquilo que é mal, de tudo aquilo que é maligno. Quando eu me sento diante de um programa de TV que depõe contra a santidade de Deus, eu estou concordando com o reino da maldade. Eu estou contribuindo, agregando valor ao reino maligno para trazer o mal na terra. Aí vem enfermidades, quebras financeiras, vem tudo que pertence ao reino do mal, que é destruição, morte e roubo. Mas quando eu coloco na minha casa programas que chamam a presença de Deus, eu estou congregando o que ali? Valores eternos que a traça não corrói. E Deus chama a mim e a você nesta manhã e diz no seu corpo: na minha carne não habita bem algum. E é por isso que a dependência de Cristo tem que ser a cada segundo. É por isso que Cristo em nós é que nos faz caminhar para uma vida reta.
Nenhum profeta da Bíblia ou apóstolo jamais pretendeu afirmar estar isento de uma vida pecaminosa. A cada segundo nós temos que estar nos arrependendo, porque a adoração, ela vai adentrar a eternidade e vai nos recomendar como sacerdote real, nação santa, povo eleito de Deus. Quando eu começo a minha oração pedindo perdão pelos meus pecados, pelos pecados da nação, pelos pecados da minha família, e me colocando diante dele como uma pessoa que carece da glória dele. Porque João vem e diz: aquele que diz que não peca é mentiroso, a verdade não está nele. Mas ele é um advogado fiel e justo, que quando nós intercedemos, pedimos perdão por nós e pelos nossos irmãos, ele vem e nos recomenda justos perante ele, não pelas nossas justiças, que são consideradas como trapo de imundícia, como disse o profeta Isaías, mas pelas muitas misericórdias dele, ele nos recomenda. Por isso Paulo escreve nas suas cartas aos santos que estão em Roma. Por quê? Nós somos santos lutando contra o pecado. Nós, quando recebemos o sangue remidor do Calvário, nós nos tornamos mais branco do que a neve. Amém. Então nós ali passamos a ser santos, mas lutando contra o pecado a cada segundo. E quando Paulo entende que nele não habitava bem algum, ele estava na sua terceira viagem missionária, ele já tinha ido até o terceiro céu. Ele já tinha visto o indizível, o invisível, o inefável. Então ele já sabia muito bem que ele, se não tivesse um espinho na carne, ele ia se ensoberbecer, a ponto de Satanás vir esbofetear a carne dele, ele dizer: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Qual foi a resposta de Deus por 3 vezes? A minha graça te basta. Muitas vezes nós caminhamos nesta vida e temos um espinho na carne, mas é por quê? Porque Deus já nos levou a um nível tão profundo de experiência, a umas águas tão profundas, como Ezequiel disse, que já não podia mais andar, mas ele tinha que nadar, que é necessário para que nós não venhamos nos ensoberbecer de ter um espinho na carne. Deus vem e diz assim. E às vezes as pessoas pensam, parênteses, né? Que às vezes a pessoa está na prova porque está em pecado. Pois é. E não é. E não é. Lucas 13 fala sobre isso, que a Maria José colocou muito bem. Muitas vezes nós estamos na santidade do Senhor, lutando contra o pecado. Não que nós não venhamos pecar, porque nós pecamos. Somos pecadores mesmo. Mas o sangue de Jesus nos justifica a cada segundo que nós abrimos a nossa boca e pedimos perdão. Olha o que está em Lucas 13, Maria José, exatamente o que você falou. Jesus falando para os discípulos. E os 18, sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, entendem vós que eram culpados? Não, vos digo, não eram. Mas eu vos digo também, se não vos arrependerem, todos de igual modo perecereis. O que Jesus estava dizendo ali? O mal vem, tanto para os bons quanto para os ruins, mas os bons que estão sendo atacados pelo mal, eles são bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós quando, mentindo, disserem todo mal contra vós, e também enviarem o mal contra vós. Lucas 12:15 diz assim: guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer um não consiste na abundância do que possui. Mais vale a vida do que o sustento e o corpo mais do que as vestes. Jesus ali estava ensinando o povo a estabelecer prioridades. Muitas vezes nós estamos preocupados com o quê? Com o alimento, mas Deus fala: olha, o seu corpo. Se você não tiver o corpo aí em pé, saudável, o que vai adiantar o alimento? A comida está ali. É verdade. Ele está dizendo assim: olha, mais vale a sua vida do que o sustento. O que adianta você ter dinheiro? Um plano de saúde excelente. Gente, eu tenho um plano de saúde muito bom, pelo órgão que eu trabalho. Mas eu falo: Senhor, esse plano de saúde não vale nada. Eu confio no médico dos médicos, porque esse plano de saúde não vai me livrar da morte se vier um espírito de morte. E eu não estiver no jejum e na oração para enxergar pelo reino, pelos olhos espirituais, que há uma serpente ali, se transformando num espírito de morte para ceifar a minha vida. Mas só vai quando Deus quer.
Gente, Deus quer vida, Deus quer saúde, Deus quer tudo que é bom. Muitas vezes nós não estamos mergulhados nas águas do Espírito, nós não estamos sendo aquele homem espiritual que Deus quer que sejamos. Para que Ele quer? Ele não quer para Ele, não. Ele tem tudo, Ele se basta a si mesmo. Ele pede que nós venhamos a cada segundo mergulhar nas águas do Espírito, em águas profundas, para voar como asas, como disse o louvor aqui. É para nos guardar e livrar, é para que os nossos olhos, do coração estejam abertos, desvendados, e venhamos a enxergar o mal. Por isso Hebreus fala, o alimento sólido é para aquele que tem as suas mentes exercitadas pela prática para discernir não somente o bem como o mal. Amém. E se nós conseguirmos enxergar setas ali que voam de dia, a mortandade que assola, a peste que ronda a escuridão, nós podemos nos levantar no jejum e na oração e nós podemos dizer: sai, eu sou espiritual. A carne, a minha carne que não habita bem algum, ela está aqui, mas ela vai ser mortificada pelo Espírito, pelo jejum, pela oração, pela leitura bíblica, pelo congregar, pelos louvores. Gente, eu estou trabalhando em casa, né, gente? Eu amei trabalhar em casa. Por quê? Porque eu trabalho com louvor o tempo todo. E quando vem aquela ansiedade, aquelas solicitudes da vida, aquele tanto de processo com data marcada de publicação, eu começo a cantar, de repente ali Satanás já sabe que ele quer trazer o quê? Angústia. Ele quer trazer o quê? Ele quer trazer destruições. Para terminar, o Salmo 39:4 diz assim: faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, qual a medida dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Desde os meus dias, o comprimento deste aos meus dias, o comprimento de alguns palmos, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. O que o salmista quis dizer? Somos tão falhos, tão frágeis, que, como uma palha do vento, que pode ser soprada a qualquer momento. E para resumir, que a Maria José já está ali, eu já estou sabendo que meu tempo acabou, eu só quero ler para vocês o resumo que eu fiz deste livro maravilhoso de Paulo, né? Gente, Romanos é muito bom, né? Olha só. O centro da vida cristã, nosso conhecimento, gente, é imperfeito. O próprio Paulo diz que nós vamos nos olhando como por espelho e vamos nos transformando pela glória de Deus, pela imagem de Deus. É o quê? De glória em glória. E a nossa vida, que somos justos, ela vai brilhando como a aurora a cada dia, até esse dia perfeito. Então o Espírito habita em nós e por isso somos chamados de vaso. Paulo diz que a excelência do poder dele está em nós, que somos vasos de barro. O poder é dele, o supremo. Paulo fala de uma lei, também não só a do pecado, mas a do Espírito que vem e nos vivifica. E não andemos de acordo com a carne, mas com o Espírito. E por isso, todo aquele que pertence a Cristo pela fé se torna um vaso cheio do Espírito Santo de Deus. Amém. Cristo, pela fé, nos recomenda a Ele, como santos lutando contra o pecado. Então, nele, o pecado foi julgado e a exigência da justiça da lei se cumpriu. Uma coisa que eu quero refletir comigo e com você aqui. Nós não podemos vencer o pecado. Quem venceu foi Deus, enviando o seu Filho. Mas nós temos que dominar o pecado. Vencer o pecado nós não vencemos. Quem vence é Ele em nós. Amém. Cristo em nós vence o pecado. O nosso papel é dominar este pecado. Cada vez que vem pensamentos aqui ruins, pensamentos de depressão, opressão, malignidade, que vem pensamentos de ódio, de raiva, de vingança, qual é o nosso papel? Tudo que ocupe o vosso pensamento, seja aquilo que é justo, que é reto. Amém. Se tudo isso não é justo, não é reto, não tem que ocupar. E o pecado, ele começa aqui. Depois ele vem para ação, pelas mãos, pelos pés, pela boca. E depois ele se transforma em quê? Em raiz de amargura, que vai o quê? Como Paulo diz, contaminar muitos. Então que nesta manhã nós venhamos tomar posse da lei da vida que está em Cristo e entender que Ele em nós podemos ter uma vida justa, uma vida reta, mas não por méritos próprios, porque a carne não consegue
por ela só, vencer pecado. O mérito está nele, que venceu o pecado na cruz. Amém? Graça e paz. Gestão da espiritualidade. Como vencer inimigos invisíveis. É um livro que o Senhor me ordenou a escrever. Aqui são descritas 8 armas poderosas em Deus que vão nos ajudar a vencer o dia a dia, principalmente as batalhas no campo da mente. Para adquirir a versão física, entre na descrição desse vídeo. E se quiser a versão e-book, o link estará na descrição do vídeo, que vai redirecionar ao site do Amazon.